A imensidão dos canaviais brasileiros deve dar origem a um recorde na próxima colheita, uma safra de 498 milhões de toneladas. Mas nem com tanta cana-de-açúcar o Brasil tem sido capaz de adoçar as opiniões estrangeiras sobre sua produção de biocombustíveis. A alta internacional no preço dos alimentos e a preocupação com o aquecimento global deram força às críticas ao etanol. A cana seria responsável por roubar espaço de outras culturas, por precarizar o trabalho dos agricultores e por aumentar as emissões de gás carbônico por causa das queimadas. Para saber como os produtores brasileiros têm respondido a essas acusações, a Exame TV foi ouvir Marcos Yankee, presidente da Única, a associação que representa os usineiros do centro-sul do país. Nós entendemos que isso deriva de interesses poderosíssimos das indústrias alimentar e do petróleo, né, que são afetadas pelo crescimento do uso de matérias-primas agrícolas para fazer combustível. Há inúmeros trabalhos que mostram, por exemplo, que não se está plantando cana no meio da Amazônia brasileira, que o Brasil tem espaço para fazer alimentos e energia ao mesmo tempo, não é um ou outro. A gente vem fazendo isso há 30 anos e hoje somos os maiores exportadores mundiais de carnes, de soja. De repente, por que tudo virou problema? Porque Estados Unidos e Europa resolveram substituir parte da sua gasolina por etanol. Os Estados Unidos, 15% da gasolina, e a Europa tem lá um mandato que está em debate, que é isso que está dando bastante polêmica, um mandato que obriga o uso de 10% de biocombustíveis nos combustíveis fósseis europeus. Então, esse debate se tornou irracional demais, e para isso só com comunicação. Já desde o ano passado, quando a gente viu que o programa americano ia ser aprovado e agora o programa europeu ia entrar em debate, nós sabíamos que essa briga não ia ser fácil. Então a gente já se preparou para isso. O nosso projeto Apex, hoje com a Apex, é um projeto para construir a imagem do álcool lá fora. Nós temos os nossos novos escritórios funcionando já ativamente na Europa e nos Estados Unidos, com o pessoal nosso trabalhando em todos os sentidos, desde organizar visitas de jornalistas, de formuladores de políticas, de deputados europeus e americanos ao Brasil, produção de material, vídeos, filmes e principalmente divulgação de conhecimento científico, porque tem uma vastidão de trabalhos feitos sobre cana-de-açúcar que não têm sido aproveitados nas matérias de mídia. Então, todas as matérias que saem com erros grosseiros, a gente envia esses trabalhos, envia comunicados e respostas para dizer sobre as inverdades que têm sido ditas. São pessoas locais, né? São na verdade cidadãos americanos e europeus que estão no comando desses escritórios, e basicamente eles estão vinculados a defender a causa do álcool de cana em locais onde pouco se conhece sobre cana. O consumidor europeu, o formulador de políticas, o jornalista não sabe que existe uma grande diferença entre álcool de cana e álcool de milho, ou de trigo, ou de beterraba. Vamos tentar ampliar essa nossa presença agora com um novo escritório na Ásia, China, Japão, Índia, e futuramente uma presença maior também na América do Sul e na África. Essas duas particularmente são completamente infundadas, porque há inúmeros trabalhos, inclusive da Agência Internacional de Energia, que mostram que, em primeiro lugar, o balanço do etanol é um balanço positivo, no sentido de redução de emissões, se comparado com a gasolina. Por quê? Porque, apesar do etanol, dos gases que saem dos automóveis, o etanol tem uma redução pequena em relação à gasolina, a cana-de-açúcar, ao ser plantada, ela absorve CO2 em grande volume. Em relação a trabalho forçado, isso não existe, trabalho forçado. O que existe é uma coisa que se chama muitas vezes de trabalho degradante, que tem uma definição muito ampla na legislação e que às vezes se chama de trabalho análogo a escravo, mas isso é uma coisa mal definida ainda. Nós queremos que isso seja melhor definido, né, na legislação e na regulamentação. A precarização, o que é a precarização? É o uso do gato. Isso é permitido pela legislação. Certo? Você pode contratar prestadores de serviço que trazem a mão de obra para fazer o corte. No caso das usinas vinculadas à Única, não existe mais a figura do gato no sentido da contratação de um agenciador.
certo? As pessoas hoje são contratadas CLT nas usinas. Agora, nos fornecedores ainda existe esse problema, né? Agora, a nossa meta é atingir 100% de carteira assinada dentro de um ano ou dois.